aqui a aula, depois aí quem não conseguiu participar, depois eu vou acabar disponibilizando essa aula aqui para tirar dúvidas. Bom, gente, vamos iniciar aí os questionamentos. Eu organizei essas dúvidas de vocês sem colocar quem foi que mandou esses questionamentos, tá? Eu só copiei a questão e organizei. Então, se acaso eu tiver alguma dúvida ou algum de vocês tenha feito uma pergunta e eu não tenha ficado claro, vocês me avisem aí para que eu possa esclarecer. Então, eu coloquei em ordem, mais ou menos, a primeira questão, né? Como calcular a perda de solo pela chuva? E qual a forma de contabilizar a perda de solo proveniente das gotas de chuva? Bom, essa era uma... Eu cheguei a comentar numa das aulas que eu falei sobre erosão, né? Mas só comentei mesmo. Para calcular a perda de solo, existe a equação universal, né, de perda de solo, USL, e as suas... e outras equações que foram modificadas e tal, que foram propostas, né, por pesquisadores, principalmente dos Estados Unidos, e depois algumas sofreram adaptações, mas a gente, assim, precisa ficar decorando essas coisas, né, e tal. O que é essa equação de perda de solo? Ela leva em conta um monte de fatores, né? Então, tem lá a intensidade da chuva, aquilo que a gente viu, os fatores que afetam a erosão hídrica, né? Intensidade da chuva, declividade do terreno, a condição do solo, né? Principalmente pela textura do solo, sua permeabilidade e tal, sua capacidade de resistência à erosão, né? A erodibilidade, enfim, o comprimento, né, da declividade, o preparo do manejo que é feito, né, se é preparado, se não é preparado, que cobertura que tem, o tipo de cobertura, o tipo de cultivo que tem, tudo isso influencia para calcular e estimar e calcular a perda de solo, né, de uma forma geral. O que se faz, né, nesses trabalhos, alguns de vocês já devem ter lido, eu passei para vocês, e naqueles trabalhos, naqueles artigos que eu passei, que eu falei que vai ser para vocês apresentarem seminários, tem um ou dois grupos que provavelmente vai falar isso, que na metodologia traz, em alguns trabalhos que eu passei também, né? Mas para saber certinho, a perda de solo na prática, né? E aí pode até juntar com a questão 2 aí, como o nível de campo podemos fazer para avaliar a erosão para que o produtor possa ver o que ele, ou o que ele possa fazer e ver a evolução desse processo. Para o produtor é mais difícil, né? Lembra que eu falei para vocês que a perda de solo por erosão hídrica laminar, né, é a que perde mais solo porque ela é imperceptível, aquela que vai levando camadinhas, né? Cada chuva acaba tendo perda, né, de um pouquinho de solo. Para o produtor é mais difícil, né, de fazer isso, e para a gente também, né, para quem faz pesquisa também. É bem trabalhoso, porque você tem que isolar uma parcela, né, com em torno de 22 metros de comprimento, no sentido do declive, por uns 3,5, 4 metros de largura, no mínimo, e colocar chapas metálicas, né, ao redor, e na parte de baixo, né, direcionar tudo que escorre pela superfície, né, para captar em
em reservatórios grandes, né? E a partir daí você separa um pouco, né, o material mais grosseiro que fica decantando, né, nesses recipientes, e depois você faz a avaliação, por amostras você faz a avaliação de quanto material grosso tinha, né, areia, silt, argila, né, e também determina nutrientes que estão associados a esses minerais e também os nutrientes que são dissolvidos na água, e quantifica a quantidade de água que saiu. Então é bem trabalhoso para o produtor, é muito difícil, né, dele conseguir fazer isso, e até para a gente que pesquisa é muito difícil fazer isso. Na prática também, uma coisa que o produtor pode fazer é, em um determinado local da propriedade, ele finca uma estaca, deixa essa estaca de forma permanente, com marcações, e de um ano para outro ele vai verificando, né, quanto de solo que foi perdido em função daquela marcação. Não pode ser uma estaca tão grande, tem que ser uma estaca mais estreita possível, né, para não atrapalhar a questão da queda da chuva, para não diferenciar isso. Mas na prática seria isso, de um ano para outro, num local específico, sem mexer, colocar uma estaca com marcações certinha, e ele vai verificando no olho assim, né, ano após ano, ou chuva após chuva, se perdeu o solo ali ou não, né, e vai deixando sempre limpo, né, retirando as plantas daninhas próximas ali, para ele ter uma ideia da perda de solo. Né? Mas ele verificando que há escorrimento de água e essa água estiver barrenta, com certeza ele vai saber que ali está havendo perda de solo. Né? Não sei se eu respondi realmente ou se tem mais alguma dúvida que vocês queiram saber a respeito disso. Uma perda de solo também, não é? Sim, Priestley, mas aí a gente coloca uma estaca muito bem firme, muito bem profunda, né? Que ela tenha, né, uma fixação boa em profundidade no solo, para que a chuva, a erosão não consiga mexer ela. Então, visualmente dá para conseguir verificar isso, né? Em alguns tipos de solo, inclusive, dá para verificar quando na superfície do solo existe algum material, né, alguma pedra, alguma pedrinha, alguma coisa desse sentido, né, e o impacto das gotas da chuva vão retirando o solo ao redor, principalmente em solos mais arenosos, e ficam aquelas colunas, né, em função daquela proteção, daquele peso que tinha em cima. Né, também dá para verificar, mas é uma forma mais difícil, porque acaba perdendo a referência depois. Vocês fiquem à vontade, tá? Para interromper e para tirar as dúvidas aí. Vamos para a questão 3. Determinadas regiões podem ser influenciadas pelo clima em quesito de degradação? Sim, com certeza. O clima influencia bastante nessa questão de perda de solo e erosão de uma forma geral, perda de solo e de água. Regiões mais temperadas, né, o que a gente, se a gente pegar o histórico das precipitações, né, a gente vai verificar que
Nas regiões mais temperadas, a gente tem chuvas mais bem distribuídas durante um ano, com intensidades menores. E regiões de clima tropical, igual a nossa, a gente tem chuvas mais concentradas em uma determinada época do ano, com intensidades maiores. Então, o clima, ele influencia bastante nessa questão, principalmente em função desse fator, da intensidade das chuvas. E aí tem alguns trabalhos aí que vocês leram, né, que vai falar sobre isso, muitos deles com chuva simulada, outros com chuva natural, né, tentando estimar a perda de solo. O ideal é que seja chuva natural, porém, quando é chuva natural, a gente não tem uma certeza de que esse padrão vai se repetir todos os anos, né? O que a gente precisa e que é essencial para estimar a perda de solo são as normais climáticas, né? Que a gente não tem aqui na região. A gente tem alguns dados, às vezes, de precipitação, né? Em algumas estações, às vezes, distante, que não representam, por exemplo, aqui, né, Colorado Oeste ou outra cidade qualquer aqui da região. Então, a gente necessitaria disso para ter uma certeza maior, para estimar essa perda de solo, essa perda de água e tal, porque leva em considerações, né, o histórico de chuvas, quando, né, qual o mês, qual o período que se concentram as chuvas mais intensas, né, e a partir disso também levar em consideração todos os fatores, né, relacionados a solo, a textura, a estrutura desse solo, a resistência, né, desse solo à erosão, o manejo e tal, declividade. Então, tudo isso dificulta para estimar a perda de solo, né? As normais climáticas, Lisiane, são os dados meteorológicos que são registrados por uma estação meteorológica, né? Então, uma normal climática, chamada normal climática, para se utilizar nesse tipo de cálculo aí, que é recomendado utilizar, são de 30 anos. Então, eu teria que ter o registro nos últimos 30 anos, né? Registros ininterruptos, né, de todas as chuvas que aconteceram nesses últimos 30 anos, né, o vento, a insolação, temperaturas, tudo isso, tudo que é medido na estação meteorológica, né, nos últimos 30 anos. A partir daí, eu tenho como utilizar equações para estimar a perda de solo, não só em função disso, claro, mas também relacionada agora às outras características que eu vou ter, né, em relação a solo, declividade, manejo, cobertura do solo, essas coisas, tá? Tem alguns trabalhos que utilizam 10 anos, já é uma ajuda, né? Se a gente tivesse 10 anos, né, de dados sobre todos esses dados climáticos aí. Mas a gente não tem nada, quase nada ainda. Teve alguns anos que a estação meteorológica aqui registrou, depois eu não sei o que aconteceu aqui no campus que deu problema e não conseguiram arrumar. Então fica mais difícil a gente ter certeza de estimar alguma coisa. Isso é mais para prevenção, né? Para dizer assim, segundo as chuvas dos últimos 30 anos, a probabilidade de acontecer uma chuva intensa nessa época é de tantos por cento. Então, com relação a isso, a gente pode interferir no manejo. Nesse período, é interessante não ter solo descoberto, não preparar solo, né? Deixar o solo mais protegido para que não tenha esse risco de perder mais solo, né? Na prática seria isso. Como a gente não sabe qual mês ou qual período que ocorrem as chuvas mais intensas, né, a gente não pode
dá uma certeza de uma prática, né, de uma recomendação em relação ao uso, né, ao manejo e uso do solo. E aí, voltando, né, à questão do clima, favorece a erosão, sim, porque, assim, aliado a isso, a gente tem a questão do clima tropical, né, que faz com que o solo já esteja mais intemperizado, mais frágil, é mais propenso, né, às perdas pelo processo de erosão, né? Então, solos em regiões tropicais já tem, né, essa erodibilidade maior, né? Então, são dois termos que eu acho que é interessante eu comentar, a erosividade e a erodibilidade, tá? A erosividade está relacionada ao agente, né, que causa problema no solo, no caso a chuva, que tem a ver com a intensidade, com o tamanho de gota de chuva, duração de chuva, relacionado à energia cinética que é produzida, ou seja, a capacidade que a chuva tem de causar desagregação e transporte de partículas de solo, isso é erosividade, né? Então, quando a gente tem esse registro, que nem eu falei das normais climáticas, a gente tem como calcular a erosividade da chuva. Tal período vai ser maior do que em outro, né? Erosividade, na prática, seria assim, o potencial que a chuva tem de causar desagregação, transporte de solo, perda de solo. Erodibilidade diz respeito ao solo, né? Então, as características do solo, de resistir mais ou menos a esse processo, né, de perda de solo. Aí está relacionado à porosidade, né, macroporosidade, estrutura de uma forma geral, né, permeabilidade de água, retenção de água, que tem a ver com todos aqueles outros atributos de solo, né? Se tem mais matéria orgânica, ele tem uma erodibilidade menor, ou seja, ele não é tão suscetível assim às perdas. Se ele tem menos matéria orgânica, ele é mais suscetível. Se ele é mais arenoso, ele é mais suscetível, né? Então, a erodibilidade seria maior para solos mais arenosos. Certo. A chuva causa erosão ou é somente um fator que contribui para o aceleramento da erosão? A chuva causa erosão, é um dos principais fatores, né, relacionados à erosão. É o primeiro que a gente sempre cita como causa como um fator que contribui para o processo de erosão, que é a intensidade da chuva, né? Então, a chuva é o primeiro, aliado à textura do solo, textura, a estrutura, a condição do solo, na verdade, a declividade, né, do terreno, e também a cobertura do solo e o manejo que é feito, principalmente esses fatores aí que estão relacionados ao processo de erosão. Então, a chuva, sim, causa, é o principal agente que causa a erosão. O que é a rugosidade do solo e o que pode contribuir para seu aparecimento? Vocês devem ter lido nos materiais que eu passei, né, alguns falando sobre a rugosidade. A rugosidade diz respeito às
elevações e microdepressões que o terreno apresenta e que contribuem para a resistência, né, ao processo de perda de solo até determinado ponto, né? Então, quando eu preparo um solo, por exemplo, revolvo esse solo com aração, uma granagem pesada, esse solo fica com bastante rugosidade, né, na superfície. Inicialmente, essa rugosidade, né, permite uma maior resistência desse solo ao processo de erosão. Só que vai depender, obviamente, da intensidade e duração da chuva. Tá? Ao mesmo tempo que o revolvimento do solo, ele permite essa rugosidade, criar essa rugosidade maior na superfície, também facilita a desagregação e o entupimento dos poros, da macroporosidade formada. Então, a água acumula com mais rapidez na superfície. Então, essas microdepressões e elevações que ocorrem no terreno em função de um preparo de solo, ela pode ser favorável, né, pode ajudar inicialmente, né, na questão de perda de solo, né, mas desde que a intensidade e a duração da chuva não seja muito grande, né? Então, até o ponto, por exemplo, em que toda a água que cai ali, que fica retida nessa rugosidade do solo, ela infiltre, né, e não escoa. Agora, a partir desse momento, quando aquelas microdepressões ou micropocinhas que são formadas ali, elas enchem por causa da intensidade maior da chuva, ou duração maior da chuva, aí a água começa a escorrer e acaba, então, carregando o solo com mais facilidade ainda. Então, a rugosidade do solo diz respeito a isso, a essas microdepressões, microelevações, né, que favorecem a conservação desse solo, que retém um pouquinho a água da chuva e que dificultam o processo de erosão, de transporte de partículas inicialmente, tá? Então, o preparo do solo, ele favorece isso. Quanto mais grade niveladora, menos rugosidade você vai tendo, quanto mais tráfego na superfície, menos rugosidade você vai ter também, né? Então, quanto mais lisinho o solo, menos rugosidade, mais fácil da água escorrer pela superfície. Questão 6, internet ruim, às vezes trava mesmo. Questão 6, o potencial de erosão depende do regime pluviométrico e da declividade, bem como pela capacidade de absorção do solo, em áreas com pluviosidade reduzida, o que acarretaria essa erosão. Pluviosidade, né, reduzida depende muito de dois fatores, da intensidade e duração da chuva, né? Porque às vezes a gente, e alguns trabalhos trazem assim, choveu tantos milímetros naquele ano e a perda de solo foi tanto, né? Esse valor de tantos milímetros por ano, cheio de pernilongo aqui no laboratório, esse valor de tantos milímetros por ano não diz muita coisa, porque pode, nesse intervalo, ter uma chuva muito intensa, com pouca duração, ou às vezes com muita duração, e uma chuva apenas acaba sendo responsável pela perda de mais de 80% do solo, né, daquele ano. Então, depende muito da intensidade e da duração dessa chuva. Claro que é aliada aos fatores do solo, né, a tal chamada erodibilidade, que entre os fatores, né, relacionados ao solo, mas depende muito disso, né? Então, em regiões que chovem, que a gente tem um histórico de chuvas menos intensas, né,
mais esparsas, que a gente chama, mais bem distribuídas, com menos intensidade, a gente tem menos problema de perda de solo, né, por erosão, numa mesma condição do solo, do que em áreas de maior intensidade de chuva, né, com maior frequência de chuvas mais intensas, né, como as regiões tropicais, nossa região, por exemplo. Né? Então, tem essa diferença em relação ao clima e à localização. Né? Mas se tiver chuvas muito intensas, aí a gente não tem perda muito grande de solo por erosão. Aí a degradação é no outro sentido, a degradação química, a degradação física da estrutura, né? Pelo trabalho do solo, enfim, né? Essas questões aí. Só, só um momentinho, gente, eu vou dar uma pausa aqui que eu vou entregar uma chave aqui pro menino, já volta aí, tá? Vão pensando em algumas dúvidas, se vocês tiverem, já coloquem aqui. Só um momentinho. Oi, gente. Fala, topíssimo. Oi, topíssimo. Como é que tá o movimento por aí? Eu queria estar dormindo, mas tô aqui, né? É a vida. Bora, gente, conversa. Cu. É verdade, vai ficar gravado. Vou me retirar. Fala agora, Letícia. Quero dizer que estou fazendo resumo de todas as questões e quem quiser pode me procurar. Tá bom. As coisas não mudam mesmo, hein? Agora, pessoal, vamos falar todo mundo. Fica legal.
Tá me ouvindo agora? Eu disse que as coisas nunca mudam, você é mais organizado do rolê. Voltando, tem alguma dúvida aí? KKKKK, KKKKK, KKKKK. Beleza, então vou continuar aqui. Mais KKKKK. Vamos lá. Questão 7, não sei se estão acompanhando aí. Estudos dizem que áreas com formação de pastagem, grama ou algo parecido, são menos suscetíveis à erosão. O que causaria erosão no solo coberto de forragem? Beleza. Eu até já tinha até comentado em sala de aula sobre as foragens, né, as pastagens. Elas são consideradas como uma prática conservacionista. Então, se eu tiver uma área que tem problema de perda de solo por erosão, que é um solo mais frágil, né, no seu perfil, um solo mais arenoso, uma declividade às vezes um pouquinho mais elevada, mas ainda, né, que permita o cultivo de culturas anuais, por exemplo, as forrageiras são uma boa opção para conservação do solo, né? Se bem manejadas, né, aí respondendo a pergunta, o que causaria erosão, né, no solo coberto por forragem, se a forragem for bem manejada, nada, né, causa erosão. No máximo, um pouco de perda de água, mas não perda de solo, né? A não ser que esse solo esteja numa encosta, seja um solo extremamente frágil em relação à sua estrutura, mais arenoso, e que em algum determinado momento, com uma chuva muito duradoura, muito intensa, fica o solo muito tempo na capacidade de campo e possa ocorrer, né, um deslocamento lateral, né? E aí é como se ocorressem deslizamentos no perfil do solo, ou abertura de uma água soroca, no caso. Mas fora isso, ela não teria nenhum problema de erosão. Não é essa a realidade, né, em função das pastagens degradadas que a gente sempre ouve falar e vê por aí, né? Então, nas pastagens que a gente chama de pastagem degradada, né, vai degradando a pastagem, mas chega num ponto em que degrada o solo também. Então, em função da compactação, né, carga excessiva de animais na área, carga excessiva em épocas em que o solo está mais frágil, como as épocas mais chuvosas, né, em que o solo fica com uma umidade maior, né, dependendo da localização, da disposição dessa pastagem, né, a formação daqueles caminhos que o gado faz, né, principalmente em regiões com mais encosta, mais morro, né, compacta bastante o solo nesse local, deixa o solo desprotegido, então isso também, né, vai permitir que haja mais escorrimento de água superficial. E aliado à intensidade da chuva, pode haver um ponto de ruptura, né, quando essa pastagem está protegendo menos, está mais rapada, numa encosta, né, numa declividade maior, né, pode, né, haver um ponto de ruptura aí, dependendo da quantidade de chuva, da intensidade dessa chuva, e o acúmulo de água na superfície, e pode, então, começar a ter problemas, né, de formação de sulco, e aí carregar solo, matéria orgânica, nutrientes e tal.
mas, a princípio, a pastagem, a forragem bem manejada, né, do jeito que se preconiza, também para uma boa produtividade animal, né, ela mantém uma cobertura constante, né, e tem uma função muito importante com o seu sistema radicular. Então, não permitiria a perda de solo, tá? Então, perde um pouco de água, a água sempre perde, porque às vezes as chuvas são mais intensas, né? Então, o volume de chuva é maior do que a capacidade normal, né, natural de infiltração, percolação dessa água pelo perfil do solo. Mas, não sendo uma pastagem degradada, sendo bem manejada, ela não deve permitir perda de solo, apenas, no máximo, um pouco de perda de água e alguns nutrientes que vão, em matéria orgânica, que vai estar dissolvido, né, nessa água que escorre pela superfície. E que a pastagem bem manejada seria uma prática conservacionista, porque impediria a erosão. Sim, Presley, exatamente isso, né? Então, é só imaginar assim, uma pastagem bem formada, que a gente não tem uma carga animal muito grande, né? Rotaciona um pouquinho, né? Leva em consideração sempre aquele pastejo para não baixar muito, né? Se a gente manejar a pastagem em benefício ao animal, ganho de peso do animal, da forma correta, a gente já evita também que o solo seja comprometido, né? Então, o animal ele vai provocar uma certa compactação, sim, né? Porque você tem uma grande quantidade de peso apoiada em uma área muito pequena, né? Nas patas do animal. Então, tem um peso grande na hora de caminhar. Mas se eu tiver uma camada boa de forragem, se eu não baixar de 50% da altura lá, de pastejo, adequada para o animal, essa pastagem que tem bem formada vai proteger, vai amortecer esse impacto, e você rotacionando as áreas, você consegue, né, com que aquela compactação momentânea feita pelo pisoteio do animal para pastejo, rapidamente ela é recuperada pelo próprio sistema radicular e às vezes nem acontece compactação em função da resistência, né? E como não há revolvimento de solo, a ação do sistema radicular, principalmente as forrageiras tropicais, né, o sistema fasciculado, com bastante quantidade de raízes finas, né, ela ajuda bastante na resistência, né, da estrutura desse solo, né, ajuda bastante nessa consistência, na preservação da agregação, né, da ligação dos agregados que formam a estrutura do solo. Então, pastagem é uma boa, ótima para conservação do solo. Infelizmente, é um manejo que está deixando bastante a desejar. A gente já devia ter pulado essa etapa, já devia ter avançado nisso há muito tempo, né? Infelizmente, isso ainda não aconteceu. Está acontecendo, está começando a acontecer, né? Mas é uma das estratégias que a gente tem para conservar solo aí, grande quantidade de área, em função da grande área extensiva que a gente tem de produção de pastagem no país, né? As raízes pequenas, então, sim, não só para pastagens, tá? Para forrageiras, para pastagem de uma forma geral, mas todas as espécies que possuem sistema radicular fasciculado, ou seja, cabeleira, né, aquele monte de raízes fininhas, né, elas contribuem para estabilidade da estrutura do solo, estabilidade dos agregados,
inclusive contribui para o aumento do diâmetro de agregados e a estabilidade dessas ligações entre os agregados, entre as partículas, para formar a estrutura do solo. E isso também permite uma resistência maior a esse solo, tá? Ao processo de compactação. Ao processo de compactação, não extremo, mas resiste mais esse processo de pisoteio animal, de tráfego de alguma máquina, coisa nesse sentido. Então, todas as espécies que têm esse sistema fasciculado, igual as forrageiras, principalmente as forrageiras tropicais, né, contribuem para, né, a estrutura e resistência da estrutura desse solo, né? Aliado a isso, você tem, claro, a reposição de raízes constantemente em função do pastoreio. Então, isso também permite, né, a manutenção de canais, de melhor infiltração de água, né, de ar. Isso aumenta a macroporosidade e a ciclagem desses nutrientes no perfil do solo e fixação do carbono também no perfil do solo em função dessa substituição frequente de raízes finas, né? Então, tudo isso, né? Então, criação de matéria orgânica também vai aumentar, né, a resistência dessa estrutura do solo, né? Então, só tem coisa boa nas forrageiras, principalmente as forrageiras tropicais. Então, aquela que tiver o sistema radicular mais agressivo, né, que se adapta melhor a condições de déficit hídrico ou qualquer impedimento ou fertilidade baixa do solo, essa é a mais ideal para a conservação do solo. Não necessariamente ela seja ideal para a produção também, né? Mas pensando em conservação do solo, a gente pensa sempre nisso, né? De tentar colocar em uma determinada área, após fazer o diagnóstico, a espécie, né, que tenha essa capacidade de aprofundar o sistema radicular, mesmo quando há alguma restrição ao seu desenvolvimento, tá? Se a gente adubar, elas respondem bem. Então, óbvio, se a gente fizer uma boa formação de pastagem, não deixar muito gado, não compactar tanto, a gente consegue, né, rapidamente, né, estagnar a perda de solo, perda de nutrientes, diminuir bastante a perda de água e aumentar a qualidade desse solo e a produtividade de biomassa na superfície, tá? Com as forrageiras tropicais. Por isso que elas são fundamentais em qualquer sistema de conservação do solo, do sistema de plantio direto, de formação de palhada nas regiões tropicais, né? Elas precisam estar presentes em todo momento, né? Sejam elas em consórcio com outro tipo de vegetação. Ok, Letícia? Professor, Diga. em relação à palhada, normalmente quando a gente faz a inserção de palhada num certo local, é recomendado que seja cortada essa palhada em tamanho menor, alguma coisa assim, para poder colocar ela no solo, ou pode deixar ela do jeito que está? Certo. Está mais relacionado essa questão ao plantio direto, mas eu ia comentar depois para frente, mas a gente já vai tirando essas dúvidas aí também. Para a formação de palhada, o ideal é que a gente tenha uma espécie que depois da gente fazer a dessecação, ou dela naturalmente, né, senescer, ela precisa ter bastante duração na superfície do solo, tá? E aí isso tem a ver com o tipo de material que essa planta de cobertura, que essa palhada tenha, e das condições de que essa palhada vai passar pelo processo de
degradação pelos micro-organismos para entrar na ciclagem do sistema. Então, em regiões tropicais, a gente sabe, né, elevada temperatura aliada a elevada precipitação, a gente tem, durante grande parte do ano, essa condição de alta temperatura com alta umidade. Isso favorece muito a atividade biológica, acelera a atividade biológica e, consequentemente, a decomposição da palhada na superfície. Quanto mais eu trituro essa palhada na superfície, eu estou deixando ela mais em contato com o solo e com os micro-organismos. Então, eu acelero ainda mais esse processo. Para regiões de clima temperado, às vezes é interessante fazer isso, até passar uma roçadeira e moer esse material, dependendo da resistência, né, desse material de composição, que tem a ver com a relação CM. Mas em regiões tropicais é interessante você não mexer o mínimo possível, né, deixar essa planta inteira, para que ela persista mais, né, e desempenhe o seu papel, que é a proteção do solo por mais tempo, né, por mais tempo possível ali, protegendo o solo na superfície. Então, melhor não mexer, né? Quando a gente forma uma palhada, na região tropical, tem que predominar espécies com relação CN maior, que tem uma resistência maior ao processo de decomposição, e não mexer muito nessa palhada, para que ela persista por mais tempo, protegendo o solo na superfície. Tá? Depois a gente vai falar com mais detalhes sobre o problema da imobilização de alguns nutrientes nesse manejo de palhada aí, que às vezes pode acontecer. Tá? Mas, a princípio, né, de uma forma geral, sempre nas regiões tropicais, espécies com relação CN alta, que predominam aí as gramíneas, incluídas as forrageiras tropicais, e não mexer muito, não triturar muito esse material para que, né, ele persista por mais tempo, fazendo seu papel de proteção e ciclagem dos nutrientes e matéria orgânica. Ok? Questão 8. Em relação às práticas de adubação que são necessárias para as culturas anuais e perenes, será que os produtores levam em conta que, se jogarem quantidades além do necessário, estariam prejudicando os lençóis freáticos? Pois o que não é absorvido pela planta é lixiviado. Sim, os produtores não levam em conta, não. Talvez alguns, sim, tenham essa noção. Mas, para os produtores, o que importa no final é sempre garantir a máxima produtividade que aquela cultura possa oferecer em função das condições do clima também, né? Então, uma forma que a gente não tem como mexer no clima e nem no material genético, obviamente. Então, o produtor tem como, né, interferir na questão da fertilização. E sempre ele vai colocar esses fertilizantes para garantir o máximo de produtividade. Às vezes ele não sabe que, desbalanceando algumas cargas ali no solo, né, ele desperdiça mais, né, a eficiência de uso desses fertilizantes acaba sendo menor. Então, não tem muita noção disso. O que a gente percebe é exatamente isso. E não é só o produtor, que já vem influenciado, né, por um histórico de orientações, né, de recomendações de técnicos de empresas e tal, né, que às vezes não, quase nunca fazem essa análise certinha do solo, com relação ao que o solo já tem para oferecer e essa dinâmica que existe, que é bem complicado de fazer, né? O fato é que
né? Por isso que em alguns sistemas existe uma eficiência baixa, em alguns momentos eficiência baixa de utilização dos nutrientes, né? Principalmente nitrogênio e fósforo, né? Potássio também às vezes, né? Então, coloca-se às vezes muito nutriente, achando que quanto mais nutriente que se coloca, vai estar disponível ali no solo, quando piora a situação, né? Então, exemplo típico é a ureia, né? A ureia acidifica bastante o solo, porque ela é transformada, né? Rapidamente nesse solo, parte que não é volatilizada fica em forma de íon e é perdida, né? Seja nitrito ou nitrato, é perdido facilmente, né? Pela solução do solo, né? Então, se há uma percolação de água, um escorrimento superficial em função das chuvas, grande parte vai embora e vai para cursos d'água, né? Contaminando, né, os cursos d'água, e o que é lixiviado também acaba interferindo um pouco no lençol freático, né? Mas não existe essa noção muito grande, até porque, assim, o perfil do solo, ele distribui bem esses lixiviados, e às vezes o que acontece? A maior parte vai acabar em rios, né? Sendo carregados pelos rios e tal, e se você fizer uma análise da água do lençol freático, não a água que está ali no perfil, mas aquela do lençol freático verdadeiro mesmo, aí você tem menos interferência desses resíduos de fertilizantes, inclusive de agrotóxicos de uma forma geral, né? Isso falando do lençol subterrâneo, aquele que fica depois da camada de rocha, né? Agora, quando é água do perfil do solo, desse lençol mais freático, mais superficial, aí você tem uma interferência maior, né? Uma deposição maior desses íons aí né, nesse lençol freático mais superficial, não o subterrâneo. E mais grande parte vai acabar escorrendo mesmo pela superfície, né? Ou, né, em algum momento vai sair nas partes mais baixas no perfil do solo e vai para os cursos d'água, que vai acabar indo para os rios, né? Então, a gente não tem, assim, um histórico de monitoramento certinho da quantidade de íons, que íons estão presentes na água de tal rio, tal córrego, em função do ano, né? Um trabalho mais bastante complexo de se fazer também, e a gente não tem ainda isso. Então, não dá para dizer assim, ó, essa área está perdendo tanto, você perdeu tanto, o produtor perdeu tanto, né? Aí teria que coletar todo o material que recebido na saída de uma bacia, de uma microbacia, por exemplo, e fazer essas análises aí, né? Quanto perdeu de nutriente naquela água que está saindo da bacia ou da microbacia hidrográfica, né? A nível de produtor é mais difícil de fazer, mas a realidade o que ocorre é isso mesmo, né? O produtor joga uma quantidade de fertilizantes para garantir que a planta absorva alguma coisa, né? E às vezes essa absorção é uma taxa pequena, infelizmente, né? Se tem as perdas e o impacto ambiental por conta dessas perdas por lixiviação, tem também o não aproveitamento desses nutrientes, que poderia, né, contribuir para um custo menor de produção, né? Uma redução desses fertilizantes. Pode prejudicar as plantas? Pode, né? Então, você coloca demais, por exemplo, né, a ureia. Coloca muita ureia, às vezes a ureia é aplicada na superfície, né, não é incorporada. Obviamente que a maior parte não é incorporada. Mas existem alguns trabalhos falando que se você incorporar, a eficiência é muito maior, a perda é muito menor do que na superfície, óbvio. Mas a prática, o manejo na prática é difícil, não permite incorporar a ureia, né, ou qualquer outro nutriente, o sulfato de amônio, que às vezes são os que mais são utilizados. Então,
como ela passa pelo processo de nitrificação, e fica algum momento, né, em forma de nitrito, depois de nitrato, né, tem perdas de amônia, pelo processo de transformação da amônia ali na superfície, você perde demais, se perde demais, né? Então, nitrato, nitrito ali na solução do solo, né, rapidamente é perdido, antes de ser convertido a outro íon para ser absorvido pela planta, né? Então, esses íons que estão ali na solução do solo, obviamente que, né, possuindo cargas, eles reagem com outros nutrientes. Então, desbalanceia nutrientes e acaba prejudicando, às vezes, a absorção de um outro nutriente com uma carga positiva, né? Ou, né, da mesma carga em função da excessiva quantidade de cargas, né, com a mesma afinidade para os sítios, né, de troca ali no solo. Então, acaba perdendo. Um exemplo é você colocar muito calcário, por exemplo. Por que na maioria dos solos hoje, né, agricultáveis, existe... se você fizer uma análise do enxofre, né, geralmente a quantidade de enxofre é maior de 20 a 40 do que de 0 a 20. Né? Mas por quê? Né? Principalmente porque se usa muito calcário, né? Aí o calcário dispersa, né, além além da sua reação própria, né, dos íons aí, do carbonato, dispersa as argilas, né, que também diminuem as cargas para reter os nutrientes, e o enxofre é um deles, então ele acaba indo para mais... se perdendo em profundidade, um pouco. Então, já existem alguns casos até que tem deficiência de enxofre para algumas culturas em superfície, por conta disso, né? Então, a excessiva calagem também ocasiona esse processo. Então, é bem complexo a questão das cargas no solo, bem complexo tanto de estudar quanto de comprovar, né? Porque é bem dinâmico, mas, no fundo, na teoria, é isso que acontece, né? Então, a gente coloca muita quantidade de determinadas cargas que vão comprometer a absorção normal, né, de outros nutrientes, e, às vezes, a gente nem percebe que a planta vai perder em produtividade em função disso, do excesso de um determinado nutriente que a gente coloca, né? Então, os excessos, eles são ruins tanto para o ambiente, né, quanto para o custo de produção, quanto para a produtividade da cultura, né? Opa, sim, certeza, Gabriel. Né? Hoje em dia, passando de 2 toneladas, a gente já recomenda parcelar, tá? Então, aí seriam 5 toneladas, no máximo, no mínimo 2, mas até 3, né, vezes que a gente tem que jogar, tá? E a calagem é mais complicada, né? Como que vai parcelar? Na verdade, a gente peca por conta disso. Quando a gente tem uma necessidade de uma calagem com uma quantidade de calcário muito grande, é porque a gente não teve o cuidado antes, né? Não teve o monitoramento do solo antes, né? Para poder, aos poucos, ir corrigindo esse problema da acidez, por exemplo, ou do excesso de alumínio. O correto é você ter esse monitoramento, mas digamos que seja uma área, vamos pegar uma área que ninguém estava mexendo, vou mexer nessa área, eu faço análise e tem lá a recomendação deu 5 toneladas por hectare. Você joga uma parte nesse ano, a outra parte você vai jogar no próximo ano, outra parte no outro ano, tá? Então, o parcelamento ele tem que ser assim, né?
às vezes não dá para jogar 2 vezes, dependendo. Joga uma no início do período chuvoso, outra mais da metade para frente do período chuvoso. Depende muito da condição do manejo, né? Dá para fazer isso. Mas a gente vê que a reatividade maior, né, o máximo de reatividade dos calcários, às vezes, eles ultrapassam 24 meses, né? De 12 meses para cima, 16 meses, 18, 20, 24, 30 meses, né, se você ler alguns trabalhos. Então, se eu jogar uma quantidade de calcário, ele demora para fazer sua função, para reagir. Não adianta eu colocar demais. Se eu colocar muita quantidade numa vez só, eu acabo desequilibrando todas as cargas e a reatividade desse calcário para fazer o que ele tem que fazer, que é neutralizar alumínio ou elevar a quantidade de bases, não vai funcionar imediatamente, né? Demora muito tempo para isso, né? Então, não adianta eu colocar grande quantidade de calcário de uma vez só. É preciso que essa quantidade seja colocada de forma constante, se necessária, tá? E percebeu-se isso principalmente com o advento do plantio direto, né? A reatividade desse calcário, né, no plantio direto, e que colocando um pouquinho de cada vez, 1 ou 2 vezes no ano, espalhando um pouquinho, ou uma vez por ano, depois de, sei lá, 6 anos, às vezes jogando um pouquinho de calcário, né, a gente consegue ter uma manutenção de um pH mais elevado, né, diminuindo a acidez por um período muito mais prolongado, né? Então, essa recomendação, e vai jogar tudo de uma vez, por conta da prática, vai incorporar não sei o que, é só para facilitar o manejo. Mas, se a gente for observar o que o solo está precisando e as reações que ocorrem no solo, né, você está desequilibrando momentaneamente uma série de cargas ali no solo desnecessariamente, né? E não permitindo que a reatividade normal do calcário esteja fazendo o papel dela realmente. Gustavo, essa questão da calagem, eu falei época das águas para ter uma reatividade, na verdade, na época das águas, mas assim, depende muito de como você vai incorporar o calcário, ou se não vai incorporar, no caso do sistema de plantio direto, né? Se for o sistema convencional, que é uma coisa que a gente precisa deixar de fazer, né, de revolver o solo, esse calcário ele vai começar a reagir quando tiver umidade no solo. Então, às vezes o produtor coloca, né, distribui a calagem e faz a incorporação desse calcário na época seca, antes de começar a chuva, né? Não é o correto, porque você está mexendo no solo numa umidade que não é ideal para você mexer no solo, para revolver solo. Então, você está pulverizando de forma maior esse solo, degradando, né, mecanicamente muito mais do que se você for trabalhar esse solo naquele ponto que a gente chama de friabilidade, que tem a ver com a quantidade de água ideal que permita o menos impacto possível, ou maior resistência das ligações, né, que a matéria orgânica apresenta, né, contribui também nessas ligações das partículas e agregados do solo. Então, existe um momento, para cada solo existe uma umidade ideal para você mexer nesse solo para diminuir o impacto, né? Diminuir não, mas sim, tentar reduzir o máximo o impacto nesse solo. Então, o certo é a gente colocar esse calcário na nossa região, por exemplo, né, no final da época chuvosa, se for incorporar,
porque você ainda tem uma umidade para trabalhar esse solo, né? Só que não é o ideal você preparar esse solo e deixar ele exposto, para quando começar a virem as chuvas, esse solo está todo exposto, propenso às perdas de solo por erosão hídrica, né? Então, independente da época que a gente coloca nesse solo, a reatividade dele vai ser maior durante o período em que tiver umidade no solo, para que ocorram essas reações, tá? Mas depende muito também da granulometria, da reatividade desse calcário, né? Tem a ver com a granulometria. Então, depende muito do calcário que você vai usar. Depende muito do manejo que você vai fazer nesse solo. É bastante peculiar, né? Então, se o calcário que você tem disponível tem uma granulometria maior, atividade menor, aí você vai saber que a reação vai demorar mais, né? Você pode jogar um pouquinho mais de calcário, né? Também tem isso. Se ele for bem fininho, a reatividade maior, né? Aí você pode colocar um pouco menos de cada vez, porque a reatividade dele vai ser mais rápida, né? Então, depende muito de vários fatores, inclusive, tá? Mas, às vezes, quando joga o calcário num ano, o seu poder de reação, dependendo da granulometria dele, seu poder de reação maior vai ser depois de 12 ou 24 meses, né? Então, ele vai reagindo aos poucos, né? E concentra o poder maior de reação lá na frente, né? Muito mais lá na frente. Então, é uma questão de planejamento e tomar cuidado com esses detalhes aí, né? Então, a aplicação de corretivo, né, ela varia muito conforme o manejo que você vai proporcionar, o tipo de calcário que você vai colocar e as condições climáticas, inclusive, tá? Mas o ideal, se for revolver o solo, seja para colocar calcário ou qualquer outra atividade, que ele seja feito numa umidade que se possa trabalhar melhor esse solo. Aí, como definir essa umidade? Que eu falei que varia, né? Sim, você tem geralmente quando você, na verdade, entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, né, você tem uma variação aí de umidade. A umidade que causaria menos seria mais ou menos no intervalo intermediário entre isso. Então, para cada solo, seria o valor intermediário, né, entre o ponto de bucha e a capacidade de campo ali, né? Então, depende da textura, depende da quantidade de matéria orgânica, depende, né, da estrutura, das cargas que existem nesse solo, tipo de argila, inclusive, né, para que esse solo tenha maior ou menor retenção de água e proporcione essa umidade maior ou menor. Então, cada solo tem que ser analisado, né? O tipo de solo, para saber certinho o momento de mexer nesse solo, que causa menos impacto. Impacto, quando você vai mexer, sempre vai causar, tá? Mas o ideal é você, né, sempre partir para o sistema de plantio direto, esquecer o preparo do solo. Mas, para isso, você tem que preparar o solo, né? Para começar o sistema de plantio direto. Então, inclusive, fazer essa calagem, fazer essas adubações, às vezes, né, fosfatagem, calagem, enfim, antes do sistema, né? Antes de implantar o sistema realmente, para depois não mexer mais. Então, às vezes, você tem que fazer uma incorporação mais profunda, um revolvimento de solo mais profundo, né? De qualquer forma, você tem que revolver esse solo. Mas, né, o ideal é que seja feito isso uma vez só, né, para que depois se estabeleça
um sistema de plantio direto que você, né, não precise mais mexer nesse solo, tá? Aí, porque depois até para algumas práticas, dependendo do tipo de solo, um sistema de plantio direto, inclusive a calagem é mais complicada, né? O calcário, ele demora muito tempo para, né, descer da superfície para alguns centímetros do solo. Então, para iniciar o sistema de plantio direto, tem que iniciar com um bom preparo de solo primeiro, boa correção de todas as características, para depois, né, seguir em frente e manter apenas com as espécies que você for trabalhar no sistema de plantio direto, tá? Quando for mexer no solo, umidade, não só para revolvimento de solo, mas para tráfego também é importante, muito importante, na verdade, né? Então, inclusive as atividades de rotina numa cultura, né, elas têm impacto maior ou menor em função da umidade que existe nesse solo. Então, existe também uma umidade ideal para cada solo, para que haja esse tráfego de máquinas que permita uma resistência maior do solo a esse processo. Então, geralmente, quando a gente tem muita umidade, né, a gente tem uma lubrificação muito grande do perfil do solo pela água e, consequentemente, você tem uma resistência menor ao processo de resistência à compactação, tá? Então, em termos de compactação, quanto mais seco, melhor. Quanto ao revolvimento, não, aí a umidade tem que ser um pouquinho maior, né, do que esse ponto do tráfego, para que não ocorra problemas, né, de desagregação maior ainda. Não sei se respondi tudo aí. Gabriela está pensando, não respondeu. Realmente eu não respondi porque eu falei assim, depende muito das condições de cada solo, né? Mas é uma umidade que fica próximo intermediária ali entre a capacidade de campo e o ponto de murcha, né? Que seria o intervalo hídrico ótimo lá, para cada tipo de solo, na verdade. Isso varia, depende do teor de matéria orgânica, depende do tipo de argila, né, das ligações que existem e da capacidade que essas ligações têm de agregar o solo e desses agregados, né, dessa macro, microporosidade, reter a umidade nesse solo. Então, por isso que varia, né, não dá para dar uma resposta muito exata. Quem tem áreas de pastagem e vê que está começando a ser degradada e acontecendo erosões, teria noção que se tivesse feito o manejo adequado e deixado a área coberta, não aconteceria problemas? Pois para ele a culpa seria da chuva, por estar ocorrendo uma maior frequência e por isso está causando erosão. Eu acho que sim, se a noção do produtor, assim como na outra questão, será que tem noção? Não tem, né? Se tivesse o conhecimento, a noção disso, eu acho que os produtores não fariam. Que é muito difícil explicar para o produtor. Se você imaginar que ele não vê nem a perda de solo quando prepara o solo, por aquela erosão hídrica que perde bastante quantidade de solo a cada chuva, imagine numa pastagem que não está perdendo solo, não está verificando que está saindo água barrenta daquela pastagem, que está perdendo solo. Então, é difícil para o produtor ter essa noção. Quando ele percebe, a pastagem já está degradada, né? E não só a pastagem, o solo, né, dessa pastagem já está em algum grau de degradação. Aí, para reverter esse problema é muito mais complicado, porque geralmente a pastagem vai estar degradada em função, né, do superpastejo e da compactação que existe.
E para que esse solo, essa pastagem volte ao estado normal, demora muito mais tempo para recompor sua estrutura normal em função daquela compactação. Às vezes, não depende só do solo, depende, né, da cultura que esteja aí, né, do sistema radicular que essa cultura apresenta, da interação que essa cultura tem com os micro-organismos do solo, que ajudam bastante também, né, aquela questão das raízes finas, a interação, né, aquela hora eu acabei esquecendo de falar dos micro-organismos, mas são importantes também para essa questão da estruturação do solo. Então, depois que o produtor percebe, já é tarde. Aí ele tem que intervir com alguma ação que é mais destrutiva para o solo, às vezes, né? Uma escarificação, né? O plantio de algum outro tipo de espécie para ajudar e, às vezes, deixar o pasto, deixar a pastagem sem a utilização por um certo tempo, né? Ou mudando de sistema, rotacionando, deixando gado, menos gado, em menor quantidade de tempo para isso. Tá? Mas, às vezes, o que acontece? A pastagem, quando percebe, já está tão degradada que, se não fizer uma renovação, revolver esse solo, tudo de novo, começar um sistema novamente, desestruturar tudo fisicamente, pelo preparo do solo, corrigindo, né, adubação, calagem, essas coisas, né, vai ter que recomeçar tudo e depois esperar para que esse solo se estruture, depois de 8, 10 anos, para conseguir, então, ter os benefícios maiores com relação a isso de novo. E aí mudar o manejo, mudar a pastagem. E é difícil para o produtor ter essa noção também, porque quando coloca uma pastagem nova, a pastagem, né, ela é vigorosa, né, ela é produtiva, né, olhando se não tiver o acompanhamento de produtividade de matéria seca, né, de perda de vigor dessa pastagem em função do pastejo, o produtor não vai ter a noção, né? Porque isso é uma coisa que o produtor vê que é normal acontecer, né? Não, isso é uma coisa normal, no início a pastagem é melhor, depois ela vai, né, ficando mais ruinzinha, mas permanece assim por um tempo, né? Mas ele não tem a noção de que dá para conservar essa pastagem boa sempre, né, através do manejo. Isso é mais complicado. Se ele vê o boi gordo, tá bom, isso. Esse é o problema, esse é um dos problemas, né? E às vezes ele dá uma suplementação quando não tá gordo, né? Porque a pastagem não está respondendo, mas não é a pastagem, né? É o manejo, é o solo, é a falta de adubo, é a compactação, é superpastejo, uma série de problemas. 10. No trecho, em várias regiões do Brasil, os índices de erosividade vêm sendo utilizados como traçado de mapas de linhas isoerosivas. A obtenção dessas linhas é uma alternativa para contornar a escassez de dados que possibilitem a determinação dos índices de erosividade em locais que carecem de tais informações. Autores relatam ainda a utilização de mapas de linhas isoerosivas, porém ainda não é muito conhecido. Teria outro método para a possibilidade de determinação desses índices? É complicado, voltando àquele negócio. Essas linhas erosivas, elas são traçadas mais em função da topografia, né? Então, até por uma estimativa até dá para fazer por imagem de satélite, né? Em função da topografia do terreno, aquelas partes que estão mais côncavas, né? Ou convexas na área e que direcionam a água para um determinado ponto, são mais favoráveis a esses processos de erosão.
elaboração desses mapas, dessas linhas isoerosivas aí, é mais para um planejamento macro, né? É igual o planejamento ecológico econômico, enfim, né? Ou até dos mapas de solo, que tem a distribuição dos tipos de solo, né? Então, são mais gerais, né? A partir disso, claro, dá para saber, ó, determinada região de Colorado do Oeste, tem uma probabilidade maior de acontecerem erosões por conta dessa topografia, porque há uma concentração, né, dessas linhas erosivas e tal. Na prática é mais difícil, porque depende não só, isso falando de erosividade, né? Essa erosividade, na verdade, nessas linhas isoerosivas não leva em conta só a erosividade no seu termo de erosividade, que seria em função do agente, né, da chuva, mas também, né, da erodibilidade do solo, né, mais pela topografia do que pelas condições do solo. Mas, na realidade, a gente tem que verificar o perfil do solo, né, para saber exatamente isso. Porque, às vezes, você vê o início, a formação de sulcos ou até vossorocas, né, em áreas, às vezes, que são planas, e áreas que são mais declivosas, a gente não encontra isso. Então, dá para fazer uma estimativa, depende muito dos parâmetros que vão ser acrescentados para a elaboração desses mapas aí. Mas eles servem mais para nível de gestão, né, de instituições de assistência técnica, inclusive. Mas, na realidade, a gente tem que verificar cada local, para saber. Infelizmente, essa questão do histórico das chuvas seria interessante para cada região, né? Mas dá para ter uma noção, às vezes, da região, porque pega, por exemplo, né, dados climáticos, dados meteorológicos, né, de Vilhena, de Paraná, de não sei aonde, e faz uma média disso tudo e transfere para essas regiões, macro-regiões aí, né? Dá para fazer essa estimativa, mas não dá para ter uma certeza em função das características que cada solo apresenta. Letícia, assim, o perfil do solo é o seguinte, porque para acontecer erosão, é preciso que haja a ação dos fatores que não são controláveis, né? Por exemplo, a intensidade da chuva, né? A chuva é intensidade, duração, época que ocorrem essas chuvas mais intensas e número de chuvas mais intensas. Tudo isso está relacionado ao agente chuva, né, que causa. Mas para acontecer erosão também, e a intensidade dessa erosão, não é só em função da chuva, mas também do solo, do perfil do solo. Então, o que existe no perfil do solo que pode dar maior ou menor resistência desse solo à erosão, que é o que a gente chama de erodibilidade, né? Maior erodibilidade significa que o solo é mais frágil. Frágil em termos de quê? Textura, estrutura, tipo de argila, a resistência de todas aquelas ligações, né? A resistência da estrutura do solo em si, dos agregados, né? E tudo que está relacionado a isso, tá? E se tem presença de camadas compactadas, se o perfil do solo, se a profundidade efetiva desse solo for maior ou menor, tudo isso influencia junto com a chuva para que haja ou não maior intensidade no processo erosivo, maiores riscos no processo de erosão, né? Então, tem que conhecer também bastante o solo, né? A declividade, que é um fator importantíssimo, né?
Então, são os três principais, né? As chuvas, a condição do solo, né, de erodibilidade ou não, e a declividade desse terreno, são os principais. Aí outros pontos, né, vem a cobertura do solo, o manejo, o uso que se faz, né, nesse solo. Tá? Então, teria que fazer um levantamento em loco para saber com certeza. Mas essas linhas isoerosivas, elas servem para dar uma estimativa, né, para alertar que tal região pode ter um solo com maior probabilidade de ocorrer erosão. Se a gente tiver esses dados de precipitação, apenas a gente já tem uma boa noção do que pode acontecer, conhecendo-se um pouquinho o solo e a região, a topografia, né? Então, teria mais condições. Aqui, por exemplo, em Colorado Oeste e várias outras regiões, a gente não tem uma estação meteorológica que registre esses dados. Então, a gente não tem uma precisão para saber. Nem tem a questão da precipitação, né? E não tem a questão do levantamento do solo realmente, né? De todas essas características aí desse solo, que variam muito de região para região aqui, né? Então, numa mesma região, existem vários tipos de solo, de profundidades diferentes, de texturas diferentes, com agregações diferentes, com tipo de argila diferente, e isso tudo tem influência na maior ou menor perda de solo que possa existir, né? Mas a ideia dessas linhas isoerosivas é mais macro, é para dar um alerta, assim, olha, temos que ter mais atenção para determinada região, e pode ser que, né, que chuvas mais intensas, mais concentradas, né, pode provocar, né, erosões, perda de solo maiores, aparecimento de vossorocas e tal e tal. Só um pouquinho aqui. Vamos lá, deixa eu ver. 9 e 9. Eu não sei se tá legal assim, a gente não está andando muito nas questões. Não sei se vocês querem que acelere mais ou nesse sentido. Porque a gente só tem mais alguns minutos, que depois tem a aula de LPF também, que a gente tem, né, às 9h15 ou 9h30 que a gente marcou. Então, eu vou ver se eu respondo pelo menos mais uma dessas, e amanhã daí a gente continua, tá, galera? Aí no mesmo horário da aula amanhã, a gente continua com esse debate aqui, com essa discussão. Eu não sei se eu marquei aqui, acho que eu pulei uma questão. Qual seria o meio mais eficaz para evitar a erosão em solos arenosos? Eu deixei para o final, não sei, acho que eu deixei para o final. Beleza, deixa eu responder aqui a questão 11.
eu coloquei aqui, diante da seguinte situação, o produtor pretende fazer a limpeza de uma área de capoeira baixa para o plantio de culturas anuais. Diante de todos os problemas causados ao solo, por envolvimento do solo, preparo convencional, seria possível preservar a estrutura existente do solo e realizar correções com o mínimo de impacto? Se possível, quais parâmetros avaliar para a tomada de decisão em realizar a correção com o mínimo impacto em relação ao método convencional? Difícil? Difícil a resposta dessa questão, porque é o seguinte, você tem mata ou tem capoeira, e você vai utilizar ela para um fim agrícola, né? O que acontece? Precisa derrubar essa mata. Meio mais simples é derrubando isso, tacando fogo. Né? Ou então, simplesmente só derrubando, se for uma capoeira baixa, passando um correntão, um trator para fazer um destoque. Óbvio que isso aí mexe um pouco no solo, né? Acaba desestruturando um pouco, perdendo um pouco, mas é uma coisa necessária. Né? Qual correção que será que eu preciso fazer nesse solo? Solos na nossa região, solos da região amazônica, solos de cerrado são ruins, né? Naturalmente são ruins em alguns aspectos. A gente, às vezes, já tem que retirar a mata e fazer uma correção de acidez, retirar a mata e fazer uma neutralização do alumínio, retirar a mata e fazer uma fosfatagem, alguma coisa nesse sentido. Cara, não tem como a gente não mexer no solo pelo menos uma vez, né? Mexer no solo um pouco. Mas eu diria o seguinte, que evitando a queimada já é um passo, né? Já é um passo porque você mantém bastante material orgânico ainda na área, mesmo que você faça enleiramento e tal, né? Então, o ideal é fazer isso, é evitar o fogo na medida do possível e, né, fazer o destoque, fazer enleiramento e tal, e se precisar vai ter que mexer nesse solo, não tem jeito, né? Uma aração profunda, incorporação de calcário se necessário, fazer uma fosfatagem se necessário, eu acho que isso é importante, depois a gente vai falar mais sobre isso também, de fosfatagem, mas é interessante colocar, mas no sentido seguinte, mexeu na área e começa a pensar já, antes de abrir a área, que depois de fazer essas correções necessárias, você não vai mais revolver o solo. A gente tem que pensar nesse tipo de planejamento, tá? Então, as correções necessárias, elas têm que ser feitas. Não adianta, né, eu pegar um solo que esteja com algum problema, não mexer nele e tentar resolver superficialmente o problema, que às vezes está mais em profundidade. Não dá, né? Então, a gente tem que analisar direitinho cada situação para ver, né, essa questão da melhor forma possível. Não tem jeito, a gente acaba provocando impacto. Se a gente não quiser provocar impacto, a gente não tira a mata, não derruba a mata, deixa a mata lá, né? É o único jeito. Para produzir alimentos, a gente tem que causar algum impacto, né? Agora, que esse impacto seja o menor possível, dentro dos limites de cada área, de cada propriedade, de cada manejo, de cada cultivo, né? Então, a gente precisa analisar todos os detalhes possíveis para causar o mínimo de impacto. Mas, geralmente, nessas áreas que já tem algum problema de acidez, né, de fertilidade baixa, a gente acaba tendo que fazer uma intervenção revolvendo o solo. Aí entra naquela questão de você, se possível, utilizar um arado de aivecas, colocar um gesso, colocar um calcário mais em profundidade, colocar um fósforo bem distribuído no perfil do solo, para, a partir disso, você adequando com culturas, né, e com um manejo mais conservacionista e
e permitindo, então, a produtividade dessas culturas aí. Então, é difícil de responder assim, dizer, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, tá? Como que eu causo menos impacto, né? Então, tirando o fogo já é uma grande coisa, né? Fazendo enleiramento e tal. E, se precisar, a gente tem que mexer no solo. Ah, não precisa de mexer no solo. O solo já tem sua estrutura natural, sua condição de permeabilidade natural, sua macro e microporosidade natural. Alguns solos não tem como melhorar, infelizmente. Um solo muito argiloso, não tem como a gente fazer milagre e melhorar, né, as condições daquele solo naturalmente que estavam ali na mata, né, em relação a alguns aspectos físicos, né? Às vezes, quimicamente, a gente resolve um pouco, melhora um pouco, às vezes, temporariamente, até mexe um pouquinho na relação macro-microporos, né? Mas depende muito de cada solo, tá? Então, é mais complicado, né, para mexer num solo argiloso, por exemplo, muito argiloso, do que num solo muito arenoso, né? Embora a fragilidade que tem os solos arenosos, mas é muito mais fácil de trabalhar, de utilizar as técnicas a favor do que num solo extremamente argiloso, né? Porque o solo extremamente argiloso, né, para você aumentar a macroporosidade dele é mais complicado, né? Então, principalmente em áreas onde chove muito. Depende muito das características de cada solo, né? Mas sempre tentando, obviamente, evitar o mínimo de impacto possível. E dá para evitar em relação ao plantio convencional, onde que você prepara todo o solo, o perfil do solo, para ser trabalhado depois sem revolvimento. Então, ele vai voltar a se condicionar, né, em maior ou menor velocidade em função das práticas que você for utilizar, mas, né, às vezes em 5, 6, 10 anos, você consegue voltar a esse estádio natural aí do perfil do solo e ao mesmo tempo conseguir manter uma ciclagem boa de nutrientes sem perdas, sem aumentar a acidez, sem aumentar a concentração de alumínio, né? Então dá para fazendo isso com os cultivos subsequentes depois, sem revolvimento desse solo. Pessoal, tem mais alguma dúvida até aqui? Porque aí a gente vai ter que finalizar, porque já vai começar aqui a outra aula de LPF aqui. Tudo bem, gente? Podemos finalizar então? Amanhã a aula seria às 8. Eu não sei se vocês têm aula depois. Mas, assim, a gente pode iniciar às 8 e ir até às 10 tranquilamente, né? Amanhã cedo eu só tenho a aula de vocês. A gente pode prolongar um pouquinho mais, caso for viável para vocês, se vocês não tiverem outra aula aí depois. Ok? A gente combina no grupo do WhatsApp, beleza? O início da aula. Ok? Beleza? Então, gente, obrigado pela participação de vocês. 16 pessoas, já aumentou, né? Espero que amanhã tenha um pouquinho mais para a gente discutir. Aí eu vou esperar todo mundo sair, pessoal, para depois eu concluir aqui, acabar a gravação dessa aula aqui e fechar a aula. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã.